Você pode imaginar o drama de uma família quando um membro daquela família começa a adoecer de uma forma bem grave. Gradativamente, aquela doença, aquela enfermidade, começa aquela pessoa a piorar. E é aquela família, é uma família que, vamos dizer assim, temente a Deus, conhece a Jesus de Nazaré e de repente aquela família perde aquela pessoa tão querida e aquela família tinha pedido para Jesus aproveitar a oportunidade de trazer uma cura para aquela família. Na verdade, isso que acontece normalmente nos dias de hoje, mas também aconteceu nos tempos de Jesus, quando uma família que Jesus tanto amava, tanto tinha amor por ela, a família de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava num determinado local e essa família morava numa pequena aldeia que provavelmente deveria ter umas 10 ou 15 famílias naquela aldeia. E Jesus recebe a informação dizendo da seguinte forma: Mestre, sabe aquele rapaz que o Senhor tanto ama? Está enfermo. E a história conta que mesmo assim Jesus demorou por 2 dias. Qual era a intenção de Jesus de demorar por 2 dias? Imagina a aflição daquela família, aquele clima naquela casa, sendo que nesse íntere, aquele rapaz, porque era uma família de jovens, Jesus tinha 30 anos, então era um grupo de jovens entre 25, 26, Lázaro poderia ter esta idade, e quando Jesus resolve voltar para aquela aldeia chamada Betânia, foi tentado até impedir por um dos seus discípulos, chamado Tomé. Diz: puxa, mestre, se voltarmos para lá, nós também vamos morrer, porque tentaram nos matar, tentaram nos atacar. Jesus disse assim: não, Lázaro não está dormindo, Lázaro morreu. E nós vamos lá e vamos despertá-lo. É muito interessante a nossa história de vida, como ela se condiz muito com as histórias bíblicas. Eu estou aqui fazendo um resumo do texto, porque é um texto em João, no capítulo 11, um tanto quanto maior do que essa pequena história. Eu estou resumindo a história para falar para você o quanto que nós também temos momentos aflitivos em nossa vida, temos momentos de aflição em nossa família, quando algo acontece com um daqueles que amamos, seja por uma doença grave, seja por alguém que venha perder um trabalho de 20, 30 anos da vida e aquela pessoa se deprime naquela casa. Mas mesmo assim, aquelas pessoas daquela casa, como aquela família daqueles jovens, Marta, Maria e Lázaro, viviam aos pés daquela pessoa chamada Jesus, que era amigo deles. E Jesus, ao chegar em Betânia, naquele local, naquela aldeia, é muito interessante como é feito. Marta, talvez por uma questão de cobrança, a gente não sabe o motivo, vai em direção a Jesus enquanto ele ainda não chegava na aldeia, assim: mestre, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E naquele momento Jesus, ele falando com Marta, ele disse: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E quando assim: onde está? Aí ele disse assim: já cheira mal, já são 4 dias que ele faleceu. E quando Jesus viu todo aquele alvoroço, aquela tristeza no ar, aquele momento que é depressivo, a tristeza, quando é uma coisa impressionante, quando um luto entra numa família, há uma tristeza generalizada. A Bíblia fala que Jesus teve um momento
de emoção do qual não mostra em qualquer outro local. Jesus chorou. Nós não sabemos se Jesus chorou porque aquela família estava chorando. Nós não sabemos se Jesus chorou porque Jesus sabia que iria ressuscitá-lo ou se realmente havia a possibilidade deles não crerem. Será? O que aconteceu? Só sei de uma coisa. Ali mostra na humanidade de um Deus, na humanidade de um Deus, repare, um sentimento humano e ao mesmo tempo o sentimento de Deus por cada um de nós. Deus tem sentimentos. Deus se entristece, Deus se alegra, Deus se ira, Deus é amor. E nesse momento Jesus ele vai em direção ao túmulo, manda tirar aquela pedra e ele olha ao céu e diz: Pai, eu sei que tu me ouves. Afinal, o Senhor sempre me ouves, mas eu falei isso para que eles viessem a crer. Todos nós, às vezes, temos algumas pedras que nos impedem de crer. Nós temos alguns entraves na vida que nós vamos obtendo no decorrer da vida, no decorrer dos anos, e quando as perdas vêm, como veio dessa família, não tem como, querido, não haver algumas pedras de questionamentos, algumas pedras de dúvida, algumas pedras que nos fazem sofrer mais, muito mais do que a perda em si. Eu acho lindo quando Jesus, depois que a pedra é tirada, eu fico imaginando a cena daquela aldeia, o mau cheiro saindo daquele túmulo, e Lázaro ainda não tinha ouvido a voz de Jesus, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Que coisa linda! Lázaro saiu daquela tumba. Lázaro saiu daquele túmulo andando, se arrastando, e todos devem ter ficado maravilhados com aquela cena. Mas Jesus fez a parte dele. Jesus chamou aquele que estava morto para fora. E eu creio que um dia nós vamos ouvir isso quando nós não estivermos mais aqui nessa terra. Porque ele conhece cada um pelo nome. Como a Bíblia diz que ele conhece cada estrela pelo nome. Ele te conhece, ele me conhece. Mas uma das coisas que Jesus fez, ele fez a parte dele. Depois Jesus disse: desatai-o, porque ele estava enfaixado, ele tinha sido preparado, de certa forma cheio de bálsamos, perfume que botavam no corpo de um morto. E a nossa parte, às vezes, desatar. A nossa parte é tirar a pedra, e a nossa parte muitas vezes é desatar os nós que a própria vida e as perdas da vida nos propõem. Porém, a proposta maior de Jesus são duas palavras importantes: tire a pedra. Querido, se você tem alguma pedra, tira essa pedra. E se por acaso, ao tirar a pedra, alguma coisa ainda continuar, comece a desatar esses nós que às vezes foram colocados por um tempo para um determinado propósito. Porém, uma das coisas que me alegra muito é que aquele que estava morto voltou a viver. A tua fé pode estar morta. Como disse Jesus, Lázaro está dormindo, nós vamos despertá-lo. Às vezes a tua fé pode estar nesse momento adormecida. É hora de despertar. É hora de ouvir o Senhor Jesus dizer assim: João, Marcelo, Paulo, Maria, Marta, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Sai desse túmulo. E só para completar, me lembro de Abraão, quando já no auge da sua idade, ele é chamado para fora da tenda para olhar os céus, aquele céu estrelado no meio de um deserto à noite, onde nós podemos ver centenas e milhares de estrelas, e o Senhor, Deus falando com Abraão: vê se pode contar essas estrelas, que assim será a sua descendência.
Eu só sei de uma coisa maravilhosa. O nosso Deus é cheio de atitudes, cheio de promessas e também quer que nós sejamos feitos para a glória dele, vivermos para a glória dele, cheios de esperança e fé, para também agirmos pelo poder que há nesse Deus maravilhoso. Querido, receba essa palavra do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, porque eu espero tremendamente que Deus tenha falado com você. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.